amadas, bom dia, tudo bem? Glória a Deus por mais essa oportunidade, mais esse devocional, que hoje se encontra em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Eu sou a Patrícia Caetano e eu estou muito feliz em estar juntas com vocês nessa jornada bíblica, nessa jornada de aprendizado. Eu creio que nesse tempo o Senhor vai nos habilitar, vai nos capacitar e nos encher de sabedoria, mesmo na nossa simplicidade, mesmo no nosso pouco conhecimento. Eu sei que à medida que nós formos mergulhando na palavra de Deus, Ele vai se revelar de forma poderosa para o meu e o seu coração, para a nossa alma. Amém? O capítulo 11 de Marcos começa falando da entrada triunfal de Jesus quando ele entra em Jerusalém. Ele entra montado em um burrinho. Eu acho muito interessante porque nesse tópico mostra a humanidade de Jesus e seu exemplo de humildade, né? Ele era parte da realeza, mas ele se apresenta ali de uma forma simples e entrando ali naquela cidade, ele é reconhecido pelas pessoas, né? Ele é glorificado, ele é adorado. Ele não precisou entrar mostrando uma aparência de realeza, de riquezas, né? Os judeus, eles esperavam que o rei se apresentasse de uma forma totalmente próspera, totalmente cheio de poder, mas Jesus entra ali com toda a humildade, né? A vida de Jesus, ela mostra, né, muitos exemplos a ser seguido. Jesus era humilde, né? Muitas vezes a gente quer mostrar uma aparência para ser aceito, mas Jesus não. Ele entra ali dando uma lição, né? Que não é ter, é ser, né? Que o Senhor nos faça ser muito mais do que ter, muito mais que ter posição, riquezas, prestígio. A gente precisa ser servo, nós precisamos ser filhos. Outro detalhe nesse tópico é que os discípulos eles seguiram a ordem de Jesus mesmo sem saber. Jesus os orientou que eles fossem até um determinado lugar, que ali encontrariam um jumentinho. E assim precisamos também confiar na direção que o Senhor nos dá e executar para que os milagres aconteçam na nossa vida. Muitas vezes, algumas direções que o Senhor nos dá é um pouco difícil de executar, né? Muitas vezes nós queremos agir na nossa própria força, na força do nosso braço, do nosso falar, mas muitas vezes nós queremos falar, por exemplo, em alguma situação, mas Ele pede que nós nos calemos, porque há tempo para todas as coisas, que o nosso coração esteja disposto a seguir a direção do Senhor, mesmo que não arda no nosso coração, porque eu tenho aprendido, amadas, que servir a Deus não é um sentimento, né? Nós precisamos ter uma fé racional também, para que a gente tenha sabedoria nas nossas decisões, porque a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso, o nosso coração é variável. Se a gente agir pelas nossas emoções, nós vamos cometer muitos erros, mas que o nosso coração, que a nossa mente esteja alinhado com a vontade de Deus e a nossa vida, o nosso ser esteja disposto a seguir a direção do Pai. Amém? No segundo tópico, Jesus estava com muita fome e ele se depara com uma figueira seca que não dava frutos. Ali simbolizava o povo de Israel. E ele olha para a figueira e diz que ela se tornaria seca, que ela não daria mais frutos. Em seguida, ele entra no templo e se depara com o comércio de cambistas que estavam fazendo compras e fazendo vendas. E ele desaprova essa prática, afirmando que a casa de Deus é a casa do Pai e é a casa de oração. O templo não é um lugar para se beneficiar ou fazer projeção pessoal, mas é um lugar de serviço para recebermos aqueles que precisam. É lugar de purificação da nossa alma, do nosso interior, da nossa vida, não lugar de contaminação.
depois de sair do templo, Jesus, antes, no episódio da figueira, os discípulos, eles viram as palavras de Jesus em relação à figueira. Depois, saindo do templo e passando pela figueira novamente, os discípulos viram que a figueira tinha se secado e que realmente ela não daria mais frutos, Eu achei muito forte isso, Me deu um temor muito grande. E a minha oração nessa manhã é que eu não seja uma figueira que seja seca, mas uma figueira que dê frutos para o reino de Deus, Muito mais do que posição, do que cargo, que a minha vida venha ministrar na vida das pessoas, o amor de Deus venha jorrar do meu coração para a vida das pessoas, Quando nós acordamos de manhã e vemos pessoas com dificuldades, por exemplo, pessoas com deficiências físicas, visuais, ao atravessar a rua, que nós sejamos pessoas gentis, pessoas educadas, pessoas que exalem o bom perfume de Cristo nas nossas atitudes, não somente nas nossas palavras. No último tópico, Jesus ele é questionado enquanto às suas credenciais, enquanto à sua autoridade, Os religiosos daquela época, os líderes, eles procuravam fazer emboscadas de perguntas para que Jesus fosse condenado ali, preso. Eles queriam achar culpa em Jesus para que eles privassem Jesus de continuar realizando os milagres que eles estavam realizando, A vida de Jesus, o ministério de Jesus estava incomodando demais ali aquelas pessoas. E eles tentavam fazer perguntas o tempo todo ou levantar situações para condenar Jesus. Mas era difícil encontrar, Nós vamos ver até na crucificação de Jesus. Não tinha nada que o desabonasse, Mas ele teve que ir para a cruz do Calvário para que a palavra se cumprisse. Ele falou que a vida dele não tinha sido tirada, ele mesmo deu por nós, ele se doou por nós, E olhando para trazendo para os dias de hoje, muitas vezes, irmãos, nós somos questionados acerca da nossa fé, acerca de tantas coisas, mas Jesus ali com sabedoria, ele nos ensina que nem tudo precisa de uma resposta. A gente não precisa ficar provando acerca da nossa fé, nós não precisamos ficar provando quem nós somos em Deus. Como eu disse no começo, são os nossos frutos, as nossas atitudes que vão mostrar muito mais acerca da nossa fé do que aquilo que nós falamos, Um pensador disse que, se possível, nós usaríamos palavras para falar do amor de Deus, se possível, se necessário fosse. O que ele quis dizer com isso? Que a nossa vida, os nossos frutos, a nossa atitude vai dizer muito mais a nossa fé do que as nossas palavras. Que o seu dia seja abençoado hoje, que o seu coração seja cada dia mais cheio e invadido pela sabedoria do alto e pela presença do Espírito Santo. Beijos no coração e até a próxima, amadas.